Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão e a ansiedade retiram 12 bilhões de dias trabalhados por ano em todo o mundo? Isso representa uma perda de 1 trilhão de dólares para a economia mundial. Eu sou Luciana Avelino e te convido a ficar conosco nesse episódio do Histórias Reais. Oi, pessoal, eu sou a Flávia Presotti. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Histórias Reais. Estamos no YouTube, Podcast Apple, Deezer, Spotify e é sempre bom pedir você para nos seguir, curtir e compartilhar. O tema hoje é um tema fundamental, essencial. Nós vamos falar sobre a questão da saúde mental nas organizações, dentro das empresas, sobre a NR1 e também sobre um congresso que vai acontecer aqui em Belo Horizonte agora, dia 25 de outubro, que é imperdível, que você já anota aí para fazer a inscrição. Quem veio conversar conosco aqui hoje é a professora Edila Thaís de Souza. Ela é neuropsicanalista, ela é mestre e doutora em educação e especialista em cultura organizacional, fundadora da REMA, Desenvolvimento Humano e Organizacional. E ela, gente, tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Não é pouca coisa não, gente. Ela vai conversar conosco aqui e vai falar, inclusive, o porquê que ela quis trazer para o cenário mineiro este congresso que se chama Empresas que Cuidam, Culturas que Prosperam, dia 25 de outubro, já anota aí na sua agenda. Edila, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Edila. Muito obrigada. Antes da gente começar o nosso programa sobre saúde mental nas empresas, eu convido vocês... Já começamos, né, amiga? Nós entramos no tema mesmo. Pra dar aquela, aquela pimentada. Isso é um aí. tema interessantíssimo. Eu convido vocês que ainda não nos seguem para conferir lá o nosso Instagram, Histórias Reais com H e 2 S no final. E também estamos no Spotify, no YouTube e no Deezer. Isso aí. Edila, então vamos lá. Conta pra gente quem é a Edila. Além desse tanto de currículo aqui maravilhoso. Maravilhoso, mas a gente queria saber quem é a Edila pessoa, se você sempre foi interessada nesses estudos, nesses aprofundamentos. Sinceramente, muito obrigada por estar aqui. A Edila realmente é uma educadora de alma. Eu sou aquela que amo estudar. Amo aprender, desenvolver algo bem prático, bem fácil e amo ensinar para o outro. Não importa se isso seja na sala, se isso seja num treinamento de empresa ou numa mentoria com uma pessoa, né, com um líder. Mas o importante para mim é realmente ajudar a pessoa a crescer. Porque quando ela cresce como pessoa, que ela se entende melhor, ela cresce como profissional. E se um profissional cresce, a empresa cresce. E a Edila é mineira, é filha de quem? Conta um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho da Edila. Adora falar filha de quem? É filha de quem? A Edila é uma mineira, a primeira Belo Horizontina da família. Ela é filha do seu Joaquim e da dona Inês. E meus pais vieram de Muriaé. E vieram com meus 3 irmãos. Depois o meu tio trouxe uma prima para morar com a minha mãe, e como dizia minha mãe, né, ela adotou a minha prima de papel passado. Então eu passei a ter 4 irmãs e eu sou a caçulinha que nasceu aqui na capital. E na sua casa todo mundo gostava de estudar igual você? Não. Ou você era a única caxiona da casa? Eu sempre fui a caxiona da casa. Sou bem mais nova que meus irmãos e eu sempre fui aquela que foi bem cuidada, todo mundo olhava. Então, de uma certa forma, e era interessante, eu gostava, né? Mas eu falo que eu tenho uma irmã que quando ela começou a trabalhar, ela falava o seguinte comigo: se todas as minhas notas fossem acima de 8, todos os bimestres eu ganharia um prêmio. Então, eu fui aquela menina que tinha as canetinhas de 6 cores quando saiu, o lápis de cor de 12 cores, tinha as borrachinhas todas coloridas, e isso sempre me incentivou. Fora o fato que eu sou apaixonada pela leitura. Aos 12 anos, eu conheci o meu primeiro romance policial. Sabe? Olha! E foi o Escaravelho do Diabo. Né? Isso também li. Esse aí me fez me apaixonar.
E eu me apaixonei por Agatha... Suspense policial. Demais, é o que eu mais amo. Me apaixonei por Agatha Christie. Eu ia falar. E com isso, assim, eu sou talvez uma das poucas que tenha lido toda a coleção da Agatha Christie. Mas como que as pessoas entraram na sua vida? As pessoas entraram na minha vida a partir do momento que eu me interesso muito pela convivência. E para mim, a convivência, ela tem muito, assim, eu sempre gostei do protagonismo, mas sempre tive essa questão da leveza. Trabalhar, para mim, significa eu preciso de acreditar e eu preciso ser feliz naquilo que eu falo. Todo mundo que conversa comigo fala que eu brilho nos meus olhos quando eu falo daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Então, e muitas vezes eu já saí de alguns, muitas não, mas em alguns poucos lugares eu já saí porque eu passei a não acreditar mais no que eu fazia. E quando eu descobri que eu não acreditava, não fazia mais sentido ficar ali. Você foi para o mercado de trabalho cedo? Eu fui aos 15 anos, eu fui trabalhar no primeiro escola, talvez, de educação do segundo turno, que era o que o Colégio Batista tinha, como naquela época chamava de semi-internato. Eu fui auxiliar de professor 1 ano, gostei daquilo, fui fazer naquela época, né, era o curso de magistério, Sim. que formava os professores, e aí eu comecei a trabalhar dentro da gestão. Foi muito interessante, porque eu sempre tive a educação e a gestão, porque eu tive de sair do semi-internato, mas eu fui trabalhar na gestão da escola. Então, isso foi muito gostoso para mim. Depois que você entrou no mercado de trabalho, ela sempre esteve presente na sua vida, né, presente. Edila? E ela está tão presente que você está trazendo para Belo Horizonte um congresso para abordar a questão da NRU, da saúde mental. Mas antes da gente chegar realmente no congresso, eu queria que você explicasse para quem ainda não está ligado no tema, o que é realmente a NRU? Bom, a gente pretende entender, né, que quando você pensa no trabalho, eu gosto de falar que a gente tem 2 braços em qualquer trabalho. Você tem o braço da afetividade, que é o braço das relações, de como você trata as pessoas, e você tem o braço da efetividade, que é como é que é a gestão, como é que isso está sendo organizado. E as primeiras normas regulamentadoras do Brasil, elas aconteceram lá na década de 70. E como, infelizmente, tudo aqui no Brasil, a gente faz não por prevenção, mas a gente faz para diminuir os problemas. Atenuar, né? Exatamente. Na década de 70, o que a gente tinha? A gente tinha muito acidente de trabalho, muita gente afastada por invalidez ou até mortes. Então, vieram as primeiras leis trabalhistas. Né? De lá para cá, nós temos 38 normas que já saíram, 2 delas já não existem mais. Por quê? Porque elas foram substituídas. E com esse crescimento, a gente tem, né? Começa desde de dados simples, de normas de questão de horas de trabalho, questão de equipamentos que você precisa ter. E à medida que as questões foram ampliando, a gente passa, por exemplo, a ter questões de ergonomia. Se você falasse lá atrás de ergonomia, ninguém pensava na década de 70, né? Nem sabia o que era isso, né? Exato. Não tinha essa Mas quanto tempo educação depois que as isso? normas começaram a surgir, depois foram implantadas as leis de trabalho? Quanto tempo, mais ou menos? Elas vêm juntas, né? As normas vêm depois das leis de trabalho. E por quê? Porque você tem lei, mas você não tinha a segurança. Então, as normas vêm muito para proteção e segurança. Mas eu acho que muito mais do que lei, o nosso tema aqui hoje é saúde mental. É entrar nisso, é entender o que isso está, por que isso está acontecendo. E aí você, mas como antes disso até, na área, né, Flávia, como que as empresas elas têm que se prevenir em relação às leis, as doenças mentais. Então, são 2 coisas, né? Essa saúde mental vem a sua, exato. Então, vamos entender, né? Como eu estava falando, a gente tem toda a questão. A gente sempre olhou primeiro para a questão física, depois a gente passou a olhar, né, para as dificuldades químicas, tudo erros, né, ou acidentes visíveis, riscos visíveis. Se isso aqui pode dar choque ou não, proteção que você precisa da cabeça. Mas a gente não olhava para o invisível. Aliás, a lei já até falava, mas a gente tinha dificuldade de olhar, como
A gente ainda tem. E aí, o que vem? Né? Quando você fala E o que você chama de o invisível? Exatamente, né? as Ligado às emoções, a emoções, saúde né? mental. Né? Quando você fala de saúde emocional, você fala do cansaço, Ou seja, ela do estava estresse. sendo deixada de lado Exato. totalmente, olhava para a parte Física, técnica, né? Organizacional. organizacional. Nem muito para organizacional. Não. Você olhava, por exemplo, para o Infraestrutura. material. Infraestrutura. Dos locais de trabalho. Porque uma das questões que a gente vê hoje é exatamente isso. Quando a gente pensa no trabalho, a gente tem de pensar no cansaço físico, no cansaço mental e no cansaço emocional. Então, o cansaço físico tem a ver não só com o equipamento que eu uso, por exemplo, mas tem a ver com meus turnos de trabalho. Aquele profissional que sempre tem de exceder ao número de horas que ele tem, que ele está num determinado horário e no horário seguinte ele tem de cobrir o colega, né, cumprir uma hora que não é dele, porque um colega faltou, então ele tem um cansaço físico. Aquele profissional que tem ali uma falta de respeito com ele, que é considerado aquele que assim, você é o devagar. Eu não sei se vocês viram, uma das últimas, né, um incidente até muito ruim, teve uma empresa que outro dia, ao premiar, né, a equipe, ela deu um troféu de pessoa mais vagarosa para um autista. Eu vi. Não acredito. Triste demais. Gestão de crise total, né? Mas foi, totalmente infeliz. Não, infeliz não. Isso é um assédio, uma discriminação totalmente fora do seu tema outro dia, de diversidade, de inclusão. Exatamente, né? Se fala muito em diversidade, inclusão, e no mundo inteiro, mas muitas empresas ainda também não entraram nisso, não estão nem entendendo o que é isso, né, gente? Agora, Ainda uma tá parte quem? aqui, não puxando sardinha para o meu lado do seu, que é jornalismo, mas a gente não está tão distante assim de quando a gente começou a trabalhar. Né? Em que sentido? Jornadas de trabalho extensas e as formas de trabalhar, isso ela está falando que você foi recente. de veículo muito tempo, né? Então, o veículo realmente tinha essas cargas horárias maiores, né? E várias outras coisas, né? Que não cabe aqui falar. Mas, assim, e uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. De saber que essas empresas realmente... Pois é, mas aí, vamos lá. Bom, agora, então você está falando física, da emocional, que são os invisíveis. Exato. E a mental, que é exatamente o quê? Quando a gente perde a motivação de estar ali. Quando eu entro num estresse muito grande, porque eu não sei o que é esperado de mim, eu nunca tenho retorno, eu estou sempre sendo cobrada por algo que a princípio não era meu. Né? Então, é esperado, por exemplo, aquela mãe que nunca pode levar o filho ao médico. Não, você no seu horário de trabalho não pode. Não sei se vocês também viram, teve uma empresa que mês passado, uma das funcionárias estava grávida, a bolsa rompeu, e a supervisora dela virou para ela e falou assim, enquanto você não fechar o seu trabalho, você não sai daqui. Edila, mas diante desse cenário que nós estamos vivenciando, que você acabou de contar um fato verídico, como que você avalia e o que você tem de informação em que a NR1 vai exigir das empresas? O que ela precisa fazer o que as empresas precisam fazer para cumprir essa lei? Bom, a empresa não está percebendo que hoje ela está apostando no que eu ainda não sei e eu vou preferir pagar a multa. A multa é considerada uma multa grave, ela fica entre 7 mil e 20 mil e tá tudo bem. Só que ela não percebe o seguinte, primeiro, né, isso desgasta. A primeira multa é um valor, a segunda é outra e por aí vai. Segundo, como é que ela é vista lá fora? E principalmente aqui dentro, como é que os seus trabalhadores estão engajados? Né? Trabalhadores que não se sentem valorizados, trabalhadores que não se sentem cuidados, o que eles fazem? Cai a produtividade. Cai a produtividade, desmotiva, evasão, vai ter evasão. É o seguinte, eu saio da empresa na primeira oportunidade. Sim. Enquanto que a gente tem as empresas que cuidam, as pessoas ficam na empresa mesmo quando elas têm um salário maior que elas podem utilizar, mas elas veem o seguinte, o que essa empresa está me oferecendo, ela não me dá no dia a dia. Aí entra a questão do
qual que é a imagem que você está passando, né? Sim, porque além das multas, essa má condução das empresas pode gerar uma má reputação. Reputação, né? com Sem certeza. dúvida. Que aí vem, igual você falou, em relação às denúncias, que aí vão para a mídia, elas vão para a mídia, aí tem toda a repercussão. Aí entra a tem que repercussão entrar gestão de negativa, aí tem que crise. entrar o gestor de crise, aí os impactos são muito negativos e isso acaba prejudicando muito a imagem da empresa e deixando ela, às vezes, até de ser competitiva no mercado e perdendo até em lucro. E aí tem um outro lado, né? E por dentro ali, os trabalhadores é o que mais falam, né, gente? A gente sabe que aquela questão, o que é que eu falo da onde eu estou? Rádio peão. Né? Exato. O que a Rádio Peão fala e o que ela fala ali fora. Ela está falando positivo? Positivo ou negativamente. Eu vi um podcast seu, Flávia, que você fala o seguinte, que mesmo aquelas empresas que têm, né, a questão de uma boa reputação, que cuidam na verdade, bem... é o seguinte, tem pesquisas que mostram que mais de 65% das empresas que investem na sua imagem, quando elas têm um abalo de imagem, de reputação, elas se recuperam muito mais rápido do que aquelas que não têm. Então, assim, é sério o negócio, né? E sabe o que é interessante? Quando a gente fala, por exemplo, em autuações, né? O funcionário do ministério, ele vai lá, o fiscal, ele vai lá na empresa. Então, a empresa pode mostrar tudo o que ela fez. Mas ele vai sentar com os colaboradores e vai perguntar, vem cá, como é que foi isso? Como é que houve treinamento? Como é que foi esses treinamentos? Vocês foram ouvidos, etc e tal? A fala dessa pessoa, ela é considerada. E é interessante a gente pensar, por exemplo, assédio. Né? Às vezes a gente tem aquela fala que o trabalhador, quando ele fica com raiva, ele fala mal e para vingar, ele fala que o líder está assediando. Mas o que acontece? Para ser comprovado um assédio moral, ele precisa de que ele não só pode ser uma palavra. O moral, ele tem de ser da equipe, tem de ter repetidas vezes e tem de ser da equipe. Da equipe como? Outras pessoas têm de sentir a mesma questão. Não mas se for uma questão individual? Pois aí já não é uma questão de que aí nós vamos ter de resolver uma divergência entre o líder e o liderado. A empresa vai ter de atuar nisso aí. Agora, se nós três aqui somos de uma equipe e eu reclamo, mas você fala que você também sente e você também sente... Ou seja, tem um problema existe a ser resolvido. Um assédio ali maior. E quais são as maiores dificuldades da empresa em lidar com isto? Bom, a primeira dificuldade é a gente entender o que são fatores de riscos, né? Porque ele começa desde da questão de uma sobrecarga de trabalho, de uma não definição de tarefas, aquilo que aqui faz todo mundo faz tudo, de um microgerenciamento, que eu vou ficar de cima de você, né? Até uma questão de eu não te considerar, aqui eu mando e você me obedece. Fica quieto, você não pode... Juízo. Exato. Aquilo que a mãe da gente falava, agora imagina eu como líder falando isso. Então, eu quero que você esteja engajado, mas eu não te dou oportunidade nem de você me dar ideias, nem de você perguntar como é que é, porque quando eu se pergunto, você faz pergunta burra, não, você não sabe disso até hoje, né? Isso, gente, parece que não é normal, mas infelizmente é normal. É o que a gente fala assim, porque essa geração está com muito mimimi. O quanto que muitas vezes a gente acostumou com algumas coisas que, na verdade, são consideradas assédio. Normalizou, exatamente. Então, o que a gente precisa de entender? A gente precisa de entender que todo ser humano, ele tem 4 necessidades. A primeira necessidade dele é de pertencer. Quando você chega aqui para a minha equipe, eu te aceito? Ou eu fico assim, não, essa aqui é minha panelinha, isso aqui não quero você aqui não, né? Porque você é diferente, porque você é mulher, a gente e aí mulher, a gente já viveu muito isso. O Edile, aí é onde entra o papel do líder, né? Exato. Entender esse contexto geral para ele fazer essa interferência na hora certa para evitar, e, inclusive, que problemas maiores e que aumente o nível de saúde, né? O nível de estresse, o nível saúde de não mental, engajamento. de não engajamento.
Então, essa questão... E aí entra o outro papel do líder. Ele está deixando, né? Quando você traz para a mesa, desse jeito que eu quero, ou, gente, eu pensei dessa forma. Mas tem alguma outra ideia? Mas você acredita que a NR1 vai vir para solucionar esse tipo de problema? Eu acredito que primeiro... Ou vai ficar só na teoria? Ou vai só amenizar? Bom, você tem as duas coisas, tá? Eu acredito que nós vamos ter de aprender o que na verdade é respeitar o outro. Quando eu falo assim, não, você é mulher, você não tem força, ou aqui só ficam os fortes, eu estou, de uma certa forma, quando eu falo assim, não, nessa empresa aqui não é qualquer um que fica, não, aqui só ficam os fortes, eu estou ali naturalizando o sofrimento, gente. E então, aí, como que vai ser a questão do Congresso? Porque isso que você está falando vai estar dentro do Congresso. Explica um pouquinho para a gente o que é o Congresso, onde que ele vai acontecer, por que você decidiu trazer esse congresso para o cenário mineiro? Bom, o que é o congresso? Empresas que cuidam, culturas que prosperam. Primeiro, a gente tem de lembrar que exatamente não é só a legalização da lei, mas o que nós vamos fazer do lado de cá. Então, o congresso ele vem citando os fatores de riscos, o que a gente pode mudar, ações práticas para a liderança. E ali a gente tem o lançamento do livro, que também, né, tem o mesmo nome, já é um best-seller, o Empresas que Cuidam, Culturas que Prosperam. Que você está coordenando, né? Coordenando. Já são quantos, Edila? Esse é o 10º. Nossa, 10º livro. Que maravilha. Tá vendo, gente? É coordenadora de 10 livros. Sim. E esse aí nós vamos ficar durante muito tempo com ele, porque é algo que precisa muito a gente conhecer essa questão, né? De como é que tá acontecendo, e são livros práticos, né? O que Você tem dentro do teoria, livro? Pois é, isso. Então, a gente tem toda essa teoria da NR1, da segurança psicológica, dos riscos psicossociais, do adoecimento que acontece, e depois vem ações práticas para o líder. Então, o líder em crise, o líder se cuidando emocionalmente, a questão da comunicação do líder, a questão da gestão de conflitos dentro da equipe. Certo? Ou seja, o livro foi pensado desta forma, para poder vir da teoria até a prática e para resolver os problemas. Sim. E tudo isso que está no livro vai estar dentro do Congresso também. Também, porque o Congresso tem 6 palestras e 3 talks. E os talks, os coautores que não estão nas palestras, eles estão aqui nos talks. E como que faz para participar? Bom, o congresso vai ser no dia 25 de outubro, como a Flávia já falou, né? Das 8h30 às 17 horas, aqui em Belo Horizonte, na Associação Médica de Minas Gerais, e a inscrição dele está lá no Simpla. E quando você garante a sua inscrição, você já garante o seu livro. Já sai de lá isso é com bom um livro demais. autografado. Que legal. Já sai com um livro autografado e mais do que isso, você já sai com todas as questões ali práticas para você aplicar no dia a dia. Né? Então, essa é... Ô, Dirigido, Ed, pode, Lu. Não, eu estou com uma curiosidade aqui, em relação quanto a esse panorama geral da saúde mental. Normalmente, ela atinge mais mulheres ou homens e as idades. São pessoas mais novas ou pessoas mais maduras? Com certeza mais mulheres do que homens. E tem as 3 faixas. Por quê? Tem alguma pesquisa que aponta o porquê disso? Elas são mais cobradas, mais As discriminadas. faixas, as preconceito mulheres... gritante ainda. As mulheres é a questão da tripla jornada, né? Aquela questão muito séria. E que vai, dentro das empresas, elas sofrem, inclusive, mais assédio. Tanto moral como sexual. Tá? Agora, em função da idade, você tem aquelas pessoas que já se adoeceram há mais tempo, né? Então, às vezes, os mais velhos, os acima de 50 anos, são aqueles que seguraram tanto as pontas que agora aquilo para eles ele já está muito mais no presenteísmo. E hoje está aparecendo doenças muito mais, como fibromialgia, como... Seriam resquícios? Sim, são doenças psicossomáticas, né? Dentro isso aí na geração X. Dentro da geração Y, você tem, e da Z, você tem muito aquelas pessoas que hoje já estão muito mais com crises de ansiedade, com depressão. Por quê? Porque, na verdade, são pessoas que
aprenderam a olhar mais para os seus sentimentos, mas não ali para as suas emoções e não estão podendo lidar com aquilo direito em função da pressão que está sendo feita lá no trabalho. Você, como especialista em neurociência, educadora, vivenciando isso, estudando agora todo esse contexto da NR1, como que você enxerga essa questão toda que a gente está conversando aqui para haver mudanças rápidas? Existe essa chance de diminuir esse nível de ansiedade, de depressão? Tem alguma coisa que a gente pode fazer, a comunidade? A primeira coisa é a gente aprender a olhar para o trabalho como um local. Imagina, é um local que você humano. Que um terço do seu dia. Então, eu preciso de pensar ali como algo humano, sim. Como algo que eu tenho de respeitar o outro, como algo que eu tenho de valorizar o outro. Que, inclusive, o outro tem o direito de errar, mas ele também precisa ser valorizado não só quando ele acerta. Então, é uma mudança cultural mesmo, organizacional. Gente, sim. Mas isso, na prática, de que forma que a gente pode trazer isso para dentro das empresas? Treinamentos? Sim. A primeira questão é o líder. A gente tem de ter uma bate-papo, né? Isso já está acontecendo, a gente tem visto, mas ainda está aquém, né, Ed? Está aquém. Né, Flávia? Mas eu acho que para ir para o líder... Precisa da isso, é uma conscientização. É isso. Vamos lá. Precisa de ter uma que primeiro tem que saber? Bom, a primeira pessoa que eu acho que tem que saber realmente é o CEO. Quanto que, na verdade, ele está preocupado com a sustentabilidade. A gente ainda não falou nessa palavra. Mas vem cá, sustentabilidade emocional. Não, sustentabilidade da empresa. Olha que interessante. Porque tudo está ligado uma coisa a outra. A empresa que ele tem hoje, que pode ser aquela que fatura, ano que vem, ela pode cair porque aquela equipe ele não conseguiu reter tudo. Por causa daquilo. Produtividade, competitividade, uma gestão de crise em má reputação que afundou a empresa e aí perdeu em lucro, né? Que a gente sabe que isso acontece. Então, o que acontece, né? Você precisa de começar a pensar a cultura ali. Mas, independente de você ter a cultura da empresa, todos os líderes, independente do nível que ele está, ele precisa de entender o seguinte: eu faço parte e eu vou fazer essa diferença. E é interessante, até para apontar essa questão do pessoal, né? A gente já tem casos dentro do governo, né? Da gente pensar nacional, que a empresa foi autuada e ela teve de pagar multa por questão de assédio ao empregador e a empresa depois, ela pagou, depois ela provou que ela tinha feito o que ela precisava. Ela treinou, ela pagou, né, um treinamento para a equipe, para o líder, investiu nele, foi comprovado que houve o assédio e, sim, ao mesmo tempo, a empresa tinha todo o protocolo ela pagou, cumprido. Foi comprovado que houve assédio e ela pagou, ela tinha de pagar. Fez lá. Ok, só que depois ela veio e ela mostrou que ela tinha feito tudo e que o líder não mudou a postura dele. E aí o que aconteceu? Esse líder teve demitido. De pagar, além de ser demitido, teve que pagar ele teve de pagar 50%. Metade da multa. Por quê? Porque foi ele que não mudou. Ela arcou com 50% porque ela não demitiu essa pessoa antes, permitiu que as coisas acontecessem. Né? Então, já é uma mudança bem significativa. Então, você vê que muda, eu tenho de mudar, sim, a questão do meu pensamento, mas eu tenho de mudar também essa questão, que às vezes eu estou fazendo e sou eu que estou aqui sendo aquela pessoa resistente. E para a gente só, né, entender como é que isso é importante. Amanhã, por exemplo, sai, né, amanhã... É dia 3 de outubro, tá? E dia 3 de outubro sai a lista das 10 melhores empresas do bem-estar do Brasil. Olha, é sempre bacana esses rankings. Então, a gente tem aí a Gerdau, o Instituto Albert Einstein, a gente tem a Shell, tem várias empresas concorrendo e amanhã a gente sabe essa listagem. Eu queria até, assim, eu corri antes para ver se tinha alguma coisa, mas só tem os 3. Por que isso é importante? Porque já foi comprovado. Este ano de 2025 já saiu um relatório mostrando o seguinte, que as empresas que estão investindo em treinamentos e bem-estar, quando elas investem nos trabalhadores, a cada R$1 que ela investe, ela tem um retorno de mais ou menos... É o ROI, né? O retorno do ROI, exato. Ela tem um retorno de 3,5
de lucro, né? De investe, retorno. como é que é? Quando investe, a cada R$1 que ela investe no trabalhador, ela tem um retorno de 3,5. Então, quer dizer, R$2,50 ela já ganha aí, né? Mas quando ela investe no líder, para que esse líder aprenda e faça a mudança, de R$1 ele passa para 6,38. Então, ou seja, o retorno, o líder é aquele que faz a diferença. Então, agora, deixa eu fazer eu quero te fazer um convite. Você que é o dono da sua empresa, seria muito bom você estar no seu congresso, lá no nosso congresso. Mas mais do que isso, a sua equipe deveria estar lá. O seu RH deveria estar lá. Se você não puder, mas o seu RH pode. Os líderes estratégicos da sua empresa podem. Os líderes táticos da sua empresa podem. E eles vão fazer muita diferença, porque quando eles voltarem, eles vão aprender a pensar diferente na cultura da sua equipe. Ou seja, então, vem todo mundo, vem a empresa inteira, né? O líder, o RH, ou seja, o público-alvo do congresso é todo o time de uma empresa. Começando pelo líder, que é quem muda a cultura organizacional. Só para dar uma, como é que fala? Uma cutucadazinha, o que você falaria para os empresários que ainda estão, assim, nesse movimento lento, nessa incerteza, não estão, assim, diria, tão empolgados em aplicar a NR1? Tudo que primeira coisa vai no congresso, né? Vai lá no congresso. Aí eu quero falar o seguinte, tudo que é invisível não quer dizer que não exista. Às vezes a sua empresa está ruindo e você não está percebendo. A sua equipe está indo embora dia após dia e você está achando que está tudo bem. Eu estou batendo metas, mas você não sabe a que preço. Então, vai lá no congresso, pense um pouquinho, leve a sua equipe de líderes a pensar, a refletir. Pegue esse livro, traz para estudar. E lá no congresso você vai ter uma oportunidade incrível de saber como é que você pode levar para a sua equipe, né, treinamentos ou mandar a sua equipe para treinamentos práticos onde você vai falar o seguinte, o que precisa ser mudado. E, inclusive, como avaliar esses riscos dentro da minha equipe lá. Ed, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, para a gente encerrar com chave de ouro. Eu tenho mais uma curiosidade. Peraí, calma. Deixa eu terminar. Não, alguma história inspiradora pela sua vivência com treinamentos, que você percebeu que houve uma mudança organizacional, houve uma mudança naquela empresa ali, que todo mundo se transformou e pode ser um exemplo para ser seguido? Olha, eu vejo o seguinte, tenho várias, tá? Agora, a primeira coisa que eu vejo de história é a comunicação. Quando a gente sabe comunicar, né, uma questão de transparência. Eu trabalhei com uma empresa que eles tinham uma reunião, toda sexta-feira era a reunião da chamada cúpula maior, dos líderes estratégicos, né? E na segunda-feira, todos os líderes faziam reunião de planejamento semanal a partir daquela reunião, né? E era muito interessante, aqueles líderes que chegavam com as suas equipes, todos eles, claro, né, que líder quando chega ele já tem a solução, mas que antes eles colocavam aquilo assim, gente, a situação é essa, o que vocês propõem para essa semana? Isso fez uma diferença muito grande. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, elas começaram a perceber que elas podiam dar ideias. Pertencimento. Exatamente. Pertencimento, acolhimento e estratégia vão para frente. E essa comunicação. Através da comunicação transparente. E aí, o que eu tenho nisso aí? A partir do momento que eu falo assim, não, isso aí foi ideia minha, eu tenho de me engajar, né, gente? Então, a partir... É aquela troca assim, não, mas para isso aqui acontecer, eu preciso disso. Não, mas pode deixar que eu garanto isso para você. Perfeito. Então, foi essa questão dessa troca, assim, foi muito interessante, porque isso foi proposto para todos os líderes. A maioria praticou e outra parte não. Sensacional. A gente viu, assim, um crescimento dessas exponencial, equipes, né? assim, foi muito bom. Muito diferente. Muito bom. E a Sua minha curiosidade achei que tem que ficar pro fim. É o seguinte. Vou deixar ela fazer. Quais são os setores onde a saúde mental é mais, assim, problemática?
Você tem em vários lugares. Por exemplo? Né? Você tem a educação, você tem a saúde, você tem os chamados, né, os call centers, mas você tem, às vezes, empresas pequenas que a presença do líder e a forma dele gerenciar traz um adoecimento para aquele número de colaboradores dele que é muito maior do que esses outros lugares. Então, você tem setores, sim, que são... Então, na verdade, passa pela questão da mentalidade mesmo e da condução do que talvez do setor. Né? Você tem setores mais afetados, mas a condução, ela é fundamental. Primordial. E eu falo... Ou seja, muda a cultura organizacional, tenham líderes inspirados e atentos a esse momento em que o mundo está vivendo, aos números que estão sendo apresentados, seja mais humano e coloque em prática. E colaborativo, né, Edila? Porque a colaboração e o espírito de colaboração, ele transforma. Olha, eu tenho falado que é o seguinte, aliás, a música do Congresso, a música tema do Congresso é I Was His, da Beyoncé, né? Da Beyoncé. E o que ela fala, né? Ela fala que ela quer passar pelo mundo e que quando ela foi embora, as pessoas possam ver a diferença que ela fez. Deixar um legado. Né? Exatamente. Ou seja, ela como fala. líder, qual o legado que você quer deixar? Você Exato. quer sair como o vilão ou como o herói? Mas o herói, gente, não é no sentido de super-herói. Não é isso. O herói de que deixou algo positivo para o mundo, para aquele colaborador que fez a diferença na vida dele, né? Sim. Vou te dar um spoiler aqui. O último capítulo do livro fui eu que escrevi. E traz isso, um pouco disso? Eu falo exatamente que o futuro do trabalho é um legado ou missão. Isso, olha que interessante, eu nem sabia. Gente, que legal. Todas as vezes você vai deixar uma marca. Agora você escolhe a marca que você quer deixar. Ah, não, você vai ter que voltar, porque eu fico já chateada quando o programa está acabando, é que ele começa a esquentar mais ainda, gente. É interessantíssimo. Mas nós vamos ter, infelizmente, que encerrar. E aqui eu vou trazer uma poesia do Fernando Pessoa, que tem um pouco a ver com o trabalho em geral. Depois de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura o encontro. Vou te falar que esse poema está no livro Um Encontro Marcado. Gente, e foi que um livro que eu li no meu vestibular. Gente. E eu usei muitas vezes isso aí para lembrar exatamente isso, que eu vou sempre escolher, mesmo quando há queda, fazer um passo de dança. Não, gente, e é muito bonito, porque é o seguinte, ela no meio do programa, no início, não vou recordar certinho, ela falou assim, eu faço com amor, os meus olhos brilham, as pessoas falam que meus olhos brilham. Aí eu tô olhando pra Edila, que o olho dela tá brilhando cada vez mais. Ela tá ali, o sorriso tá só aumentando, o brilho só aumentando. Ô, Edila, parabéns pelo trabalho. Parabéns, o congresso vai ser um sucesso. E você que é líder, já fica atento aí à data, dia 25 de outubro, no... Associação Médica de Minas Gerais. Congresso Empresas que Cuidam, Culturas que Prosperam. Então, até o próximo episódio. Isso aí. Até o próximo, pessoal. Grande abraço. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.